Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que estiver a acompanhar o presente vídeo. Meu nome é Gilson Troco e trago para hoje a nossa mesa um tema importante. Na verdade, vamos continuar um tema que nós deixamos no vídeo passado, que é relativo à entidade empregadora. Quem é a entidade empregadora? Vimos no vídeo passado que é a entidade empregadora quem deverá instalar o processo disciplinar. É a entidade empregadora quem detém o poder disciplinar. Mas, para compreendermos ou para realmente entendermos como é que tal dinâmica funciona, é importante também que identifiquemos a entidade empregadora. Por quê? Porque identificando a entidade empregadora, nós temos meio caminho andado. E a má identificação da entidade empregadora poderá até resultar em consequências graves à empresa ou ao empregador e poderá também pôr em xeque o próprio processo disciplinar no seu todo. Então é importante que identifiquemos a entidade empregadora. Conforme nós vimos no vídeo passado, o artigo 298 nos diz aí que a entidade empregadora é quem deve instalar o processo disciplinar. Caso não seja a entidade empregadora a instalar o processo disciplinar, o que acontece? A anulidade do processo disciplinar todo. E vimos que a entidade empregadora, nós temos o artigo 86 da Lei Geral do Trabalho, detém o poder disciplinar que exerceu em relação a todos os seus trabalhadores. No entanto, para que tais artigos sejam de fácil compreensão, nós precisamos entender realmente quem é a entidade empregadora. É interessante que, diferente da nova Lei Geral do Trabalho, a Lei Geral do Trabalho de 2015, ela deixava aí a possibilidade de a entidade empregadora delegar o poder disciplinar no seu todo a algum trabalhador pertencente ao seu quadro de trabalhador, de pessoal. O artigo 46 da Lei Geral do Trabalho de 2015 dizia aí, poder disciplinar. O número 2. O poder disciplinar é exercido diretamente pelo empregador ou pelos responsáveis da empresa mediante delegação de competência expressa. Ou seja, aqui a lei permitia com que o empregador, a entidade empregadora, conferisse ou delegasse a competência de exercer o poder disciplinar a algum trabalhador da sua empresa que seja de algum cargo de chefia, algum responsável da empresa. E muitas empresas, infelizmente, dado o fato de nós termos tido uma transição legislativa recentemente, muitas empresas ainda se baseiam neste artigo da Lei Geral 2015 a quando da instauração do processo disciplinar. E o que tem causado muitos problemas às empresas, pois algumas inclusive perdem os processos judiciais por esta mesma questão. Por quê? Porque a nova Lei Geral do Trabalho é clara. O poder disciplinar é exclusivo da entidade empregadora. Quando é que a entidade empregadora e o que poder é que a entidade empregadora pode delegar? É a instauração, melhor. A instauração é a primeira fase do processo disciplinar e a instrução é a segunda fase do processo disciplinar. Tendo havido a instauração do processo disciplinar pela entidade empregadora, a entidade empregadora poderá delegar a instrução do processo disciplinar a um terceiro ou a um membro da empresa, a uma pessoa vinculada à empresa. Nos termos do artigo 88, no seu número 2 da Lei Geral do Trabalho. Aí, a lei permite que a entidade empregadora delegue a instrução a um terceiro. Mas, quanto à instauração do processo disciplinar, isto não é possível. Por quê? Porque a lei é clara. Caso isto aconteça, o processo pode ser declarado nulo por força do artigo 298, a sua alínea B. Portanto,
é importante que identifiquemos a entidade empregadora. Por quê? Porque identificada a entidade empregadora, os riscos de cometer tais falhas diminuem, as chances são poucas. E diferente da Lei Geral do Trabalho de 2015, onde não havia um esclarecimento, uma identificação clara da entidade empregadora, a nova lei nos deixa, nos elucida, nos dá um conceito legal de entidade empregadora. Isto na linha P do artigo 3, sob epígrafe definições. Quem é a entidade empregadora, então? Entidade empregadora é toda pessoa singular ou coletiva de direito público ou privado que organiza, dirige e recebe o trabalho de um ou mais trabalhadores. Então, nós temos aqui o conceito de entidade empregadora. Vamos agora desmitificar este conceito. Vamos ver algumas expressões que estão aqui e tentar identificar uma por uma. Pessoa singular. Quem é a pessoa singular? Na verdade, a pessoa singular somos nós, pessoas físicas, seres humanos. Eu sou uma pessoa singular, eu, Gilson Troco. Tu, que acompanhas a este vídeo, és uma pessoa singular. Somos pessoas físicas, existimos, somos palpáveis, somos de carne e osso. Temos personalidade jurídica por força do artigo 66 do Código Civil. No entanto, quem é a pessoa coletiva? A pessoa coletiva, diferente da pessoa singular, na realidade não existe. É uma pessoa fictícia. É uma pessoa criada por quem? Pelo direito. O direito cria a pessoa coletiva. O direito confere personalidade jurídica à pessoa coletiva. A título de exemplo de uma pessoa coletiva, de pessoas coletivas, são as empresas. São as sociedades comerciais. E para hoje eu trago o exemplo de uma sociedade comercial que é muito usada. São as sociedades comerciais por quota. São empresas. E são compostas por várias pessoas físicas. Embora o sócio ou os sócios sejam pessoas singulares, sejam pessoas físicas, mas não são eles realmente a pessoa coletiva. A pessoa coletiva é a instituição que eles criam, é a empresa que eles vão criar. Esta é a pessoa coletiva. Por exemplo, Água Fresca e Construção Limitada. É uma pessoa coletiva, é uma empresa. Água Fresca é um exemplo. Água Fresca, Construção Civil Limitada. É uma pessoa coletiva, ok? É uma sociedade comercial por quota. Ela por si só é uma pessoa. Ela por si só tem direitos, tem deveres. Ela por si só pode praticar atos. Bom, até certo ponto pode. No entanto, não será ela própria a praticar estes atos. Quem fará então isto? Quem praticará este ato? Deverá ser uma pessoa singular. Uma pessoa singular, uma pessoa física, é que praticará os atos em nome e em representação desta pessoa coletiva. Então, para nós entendermos quem é esta pessoa, quem é este órgão, nós devemos agora migrar para a lei das sociedades comerciais. Quanto à sociedade comercial por quota, o artigo 281, sob a epígrafe gerência, nos diz quem deve praticar os atos em nome e representação da empresa. O número 1 diz aí: a sociedade é administrada e representada por um ou mais gerentes, que podem ser escolhidos dentre pessoas estranhas à sociedade, devendo ser pessoas singulares com plena capacidade jurídica e de agir. Então, o gerente nas sociedades comerciais por quota é quem é a pessoa que pratica os atos e representa a empresa dentro e fora dela. Ou seja, quando esta pessoa singular pratica ato
nas vestes de gerente, na verdade quem estará a praticar estes atos é a empresa, é a sociedade. A sociedade que estará a praticar os atos, não exatamente esta pessoa singular. Tanto mais é que, se tal ato resultar em obrigações para a sociedade, quem deverá arcar por estas obrigações, responder por estas obrigações, não será a pessoa singular, não será o João Pedro, mas será a Água Fresca Construção Civil Limitada. Por quê? Porque o João Pedro praticou o ato nas vestes de gerente, como representante da empresa, da Água Fresca Prestações ou Construção Civil Limitada. Esta é a pessoa coletiva. E é também este mesmo gerente quem também praticará os atos na veste da entidade empregadora. É este gerente quem deverá instaurar o processo disciplinar. É este gerente que detém o poder disciplinar. Ok? Então, é importante identificar isto. É importante. Mas, mais do que isto também, e isto é matéria mesmo para direito das sociedades comerciais, que talvez, se Deus quiser, nós também abordaremos no nosso canal. Este mesmo gerente deverá ser escolhido ou nomeado, poderá ser nomeado, tanto no contrato social como depois de constituída a sociedade comercial. Poderá ser uma pessoa estranha, por exemplo, à sociedade. Poderá ser um dos sócios, como não, é o que o número 1 do artigo 281 está a querer nos dizer. Então, é este gerente que praticará os atos como entidade empregadora e detém o poder disciplinar nos termos do artigo 86. Por quê? Porque o gerente representa a empresa. Quando o gerente pratica os atos como gerente, nas vestes de gerente, quem estará a praticar esses atos não é o João Pedro, como disse anteriormente, mas a sociedade, a Água Fresca Construção Civil Limitada. Esta é que estará a praticar os atos. Então, instaurando o processo disciplinar, deverá também ser a própria Água Fresca Construção Civil Limitada. Então, como a Água Fresca Construção Civil Limitada por si só não consegue praticar atos, porque ela não existe, não é uma pessoa física palpável, quem fará isto é o gerente nas vestes da entidade empregadora. E esta mesma entidade empregadora é ela quem organiza o trabalho, ela dirige o trabalho, ela recebe o trabalho de um ou mais trabalhadores. Então, fica aqui claro que é a entidade empregadora quem deverá instaurar o processo disciplinar, primeiro. Segundo, que a falta de identificação da entidade empregadora poderá incorrer na consequência prevista pelo artigo 298, a linha B. Tal poder não é delegável, especialmente na primeira fase do processo disciplinar, com a instauração e com a decisão, que é a última fase do próprio processo disciplinar. E também ficou aqui claro quem é a entidade empregadora. A entidade empregadora é a pessoa singular. Eu, Gilson Troco, sou a pessoa singular, mas falta aqui identificarmos também em que momento é que essa pessoa singular age como entidade empregadora. Na verdade, é mais simples identificar a entidade empregadora para as pessoas singulares. Por quê? Porque a pessoa singular é a pessoa que nós estamos a ver, a pessoa física, a pessoa que nos contratou, por exemplo, para os trabalhos domésticos. É o patrão que contrata o trabalhador doméstico para a sua casa, os empregadores domésticos para a sua casa, o jardineiro para a sua casa, a lavadeira para a sua casa, a cozinheira para a sua casa, a arrumadeira para a sua casa. Esta entidade empregadora é o patrão e deverá ser ele também, caso o trabalhador doméstico pratique alguma infração, deverá ser este patrão a
instaurar o processo disciplinar e também aplicar a medida ou não. Então, fica aqui esclarecido que é a idade empregadora e por que é importante que identifiquemos ela e quais são os poderes que não são delegáveis e quais são os delegáveis. Mas, apesar disto, há outras questões também que devemos responder. E uma delas que traremos já no próximo vídeo, que abordaremos, é quanto ao momento da instauração do processo disciplinar. Em que momento é que podemos considerar o processo instaurado? É uma questão também muito debatida hoje em dia e que é importante que a entidade empregadora, que as empresas, os empregadores compreendam, porque a má identificação também do momento da instauração do processo disciplinar pode também incorrer em graves consequências para o processo no processo disciplinar e ao empregador. E por isto convido-os também a acompanharem o próximo vídeo e até lá desejo boa estadia a todos. Agradeço a disponibilidade, a vossa atenção também no vídeo de hoje. Prometo voltar brevemente para abordarmos o tema que já deixei. Até lá, fiquem bem.